Um investidor pioneiro de Bitcoin pega 2 anos de prisão lá nos Estados Unidos por não ter declarado Bitcoins para a Receita, só lucros para a Receita da forma correta. Olha só que perigo, hein? E isso, obviamente, um dia poderá acontecer aqui também. Você que tem criptomoedas, eventualmente acredita que está totalmente protegido com anonimidade e tudo mais, é importante ver essa notícia aqui. Olha só, investidor pioneiro de Bitcoin pega anos de prisão por não declarar lucros para a Receita. Além da prisão, o investidor terá que pagar uma multa milionária para reembolsar os Estados Unidos, né? Esse caso marca o primeiro. Esse aqui é o primeiro processo criminal de sonegação fiscal centrado exclusivamente em criptomoedas. A justiça condenou o investidor a 2 anos de prisão nos Estados Unidos depois dele não declarar seus lucros depois da venda da moeda digital. Como noticiado pelo Livecoins em 2024, né, o Frank Richard Algreen III, e essa notícia é do Livecoins, né, do Gustavo Bertolucci aqui, residente no Texas, né, já tinha confessado a culpa pela omissão da declaração. Além disso, ele enfrentava um julgamento que poderia lhe condenar a 3 anos de prisão. Com a decisão na última quinta-feira, ele deve cumprir pena de 2 anos. Além da prisão por 2 anos, o investidor pioneiro de Bitcoin deverá pagar multa para os Estados Unidos. De acordo com a apuração, o Frank deve lucros de 3,7 milhões de dólares com a venda de Bitcoins nos últimos anos. O investidor desde 2011, quando o Satoshi Nakamoto ainda estava presente nas discussões da tecnologia, Frank acumulou milhares de moedas. Em 2015, ele voltou a comprar moedas, acumulando outros 1.366 Bitcoins e guardou bem seu bem digital até 2017. Isso porque em outubro daquele ano ele resolveu comprar uma casa e liquidou boa parte das suas moedas. Acho que aqui foi deu problema, né? Ao declarar que havia comprado o Bitcoin por um preço mais alto do que realmente pagou, ele enviou falsas declarações para a IRS, que é a Receita Federal Americana, né? Então aqui o problema dele foi mentir para a Receita Federal, né? Coisa que muita gente aqui no Brasil faz também, né? O Frank Algreen ganhou milhões comprando e vendendo Bitcoins, segundo o procurador-geral adjunto aqui. Mas em vez de pagar os impostos, que sabia que eram devidos, ele mentiu para o seu contador sobre a extensão de uma grande parte dos seus ganhos e tentou esconder uma outra parte dos seus lucros por meio de técnicas sofisticadas projetadas para obscurecer suas transações na blockchain do Bitcoin. Essa conduta lhe rendeu uma sentença de 2 anos. Ele deve ter usado aqui alguma ferramenta que faz, tipo a Samurai, se não me engano, a Samurai é o nome, que faz uma mistura ali das moedas para ofuscar o caminho, né? Agora ele terá que cumprir 2 anos de prisão, 1 ano fechado, mais 1 ano de liberdade supervisionada e depois ainda impõe uma multa de $1 milhão em restituição para os Estados Unidos. Ele acreditava que as transações não tinham rastreio. Isso aqui que é a parte importante nessa notícia, né? O agente disse que ele acreditava que as transações não tinham rastreio. Muitos de vocês acreditam que o Bitcoin não tem como ser rastreado, né? Muita gente, inclusive, acusa o Bitcoin de ser usado para golpes, para crimes. Para golpes sim, mas para crimes principalmente. Sem saber que a pior forma de você usar para cometer um crime é usar Bitcoin, porque isso fica tudo registrado, né? Ah, mas não tem o endereço da minha carteira, não tem meu CPF. Não, não tem, mas dá para ligar, dependendo da forma que você fez. Se você mandou para a corretora tem seus dados, você fez o saque pela corretora, com uma investigação policial, eles quebram sigilo, quebram tudo, conseguem acessar e conseguem descobrir que aquela carteira é sua, que você movimentou e tudo mais. Então, não é nada fácil você conseguir fazer o que a galera do mercado de cripto chama de OPSEC, né? Aqui a gente tem, obviamente, uma camada de questão de privacidade, né? Principalmente aqui no Brasil. Acho que a declaração de imposto de renda é perigosa no Brasil, se você declarar cripto, por conta de uma série de motivos. Né? Você tem riscos físicos, né? Riscos pessoais aí, porque se essa informação vaza, alguém pode saber que você tem cripto, você pode se tornar um alvo, mas também é perigoso, né? É um problema porque você está infringindo as regras da Receita Federal do Brasil e pode no futuro acontecer coisas como essa que aconteceu lá nos Estados Unidos. Obviamente lá nos Estados Unidos a coisa é bem mais pesada do que aqui, mas isso pode mudar por aqui também, né? Ele vai cumprir uma pena porque acreditava que suas transações eram irrastreáveis e esse caso demonstra que ninguém está acima da lei. Minha equipe investiga criminal oh meu Deus, minha equipe de investigação criminal do IRS tem a experiência e as ferramentas para rastrear atividades financeiras envolvendo dólares, pesos ou criptomoedas. Então eles conseguem realmente lá já tem a tecnologia necessária para conseguir rastrear tudo o que aconteceu, né? E aqui ó, fica só uma coisa muito, muito ruim, né? Que absurdo é esse mundo que a gente vive em que a pessoa não pagar impostos leva à cadeia, né? Aqui é uma opinião pessoal a respeito disso, né? Acho que a gente entende, né, que a questão do imposto, a gente entende imposto como roubo, não porque não de forma pejorativa, mas é só para entender o seguinte, né? Acho que nenhum de nós gosta de pagar impostos, né? A gente entende por que existem os impostos, né? Para o Estado, pela manutenção do Estado, do bem-estar social e outras coisas, mas a gente não gosta de pagar imposto, a gente não faz isso voluntariamente na maioria das vezes, né? A maioria das vezes a gente não faz voluntariamente. Mas
a gente paga o imposto porque a gente é coagido a fazer isso, né? O Estado usa o poder da força, o poder da violência, inclusive, contra a gente, e esse caso é um caso que deixa isso bastante claro, né? A não declaração correta de ganhos que ele teve. E vamos entender o seguinte, né? Aonde que o Estado ajudou ele, aonde o Estado ajudou esse cara especificamente aqui a ganhar esse dinheiro, né? Porque o Estado está cobrando, obviamente, uma dívida que ele tem, mas em que parte o Estado proveu para ele a condição de fazer essa... Ele ganhou esse tanto de dinheiro, ele conseguiu ter esse tanto de criptomoedas porque ele foi empreendedor, ele foi visionário, ele foi arriscou muita coisa, né? Porque no começo o Bitcoin não valia nada. E assim mesmo o Estado quer um pedaço disso tudo, né? E aí fica obviamente é uma discussão bastante mais complexa do que isso, mas muita gente, né? O próprio Daniel Fraga, que é um cara muito famoso no mercado cripto, defendia, né, que o imposto é roubo e que a sonegação é uma forma de defesa, né, que a gente tem contra o Estado. É, esse tipo de opinião, né? Esse tipo de coisa é muito pautado nesse tipo de situação, né? E tudo bem, ele mentiu para a Receita Federal. Então, que se pague os impostos devidos ali, paga a multa, mas prisão por conta de não ter pago esses impostos é nesse ponto, né? Quando a gente fala a respeito disso, eu não consigo achar que isso seja correto, não consigo entender de forma nenhuma, não tem nenhuma justificativa no mundo que me faça entender que o Estado, via coerção, obriga as pessoas a tirar parte do que elas têm para pagar para o Estado, em percentual, nesse caso especificamente, né? E caso isso não aconteça, você é preso, você tem a sua liberdade. Isso é uma ofensa física, né? Isso é uma agressão física, né? Uma agressão física que para nós libertários não faz sentido, né? E é por isso que a gente defende o Estado mínimo, por isso que a gente defende uma série de outras coisas. E aqui a gente está falando lá dos Estados Unidos, que é um dos países ainda que tem mais liberdade, mas com certeza por lá, sonegar imposto é uma coisa que não dá certo, né? Aqui no Brasil as coisas não costumam ser tão graves assim, dificilmente você... Eu não lembro de ter visto muita gente ser presa por conta de sonegação, mas se você tem criptomoedas, se você tem feito, né, transações sem avisar, sem fazer as suas informações, tome cuidado porque o Estado com certeza está correndo atrás. A gente já soltou notícias recentemente várias aí de várias coisas da polícia fazendo treinamentos, né, do Estado criando novas leis e criando novas regras para poder fiscalizar melhor isso e tudo mais. E você pode, no futuro, passar por uma situação como essa aqui. Então, tome bastante cuidado aí com as suas informações, com as suas transações. Tome cuidado também com a sua privacidade, né? E é esse que eu acho que o ponto, para finalizar aqui, né? A gente ser obrigado a informar para as autoridades, principalmente aqui no Brasil, a respeito do que a gente tem de criptomoedas, que é um ativo que a gente pode fazer a própria custódia, por isso, obviamente, a gente pode se tornar um alvo de bandidos. É uma coisa muito complexa, porque o Estado não tem o Estado ele não consegue nos proteger nem dos bandidos, né, em forma de segurança pública, e nem das nossas informações, porque todo dia vaza informações do Pix. Quantas vezes já foram vazadas aqui no Brasil, né? Quantas vezes declaração de imposto de renda vaza também, é fácil você comprar, você vai lá, Santa Efigênia, compra um CD com a declaração de todo mundo no Brasil. Então, as nossas informações não são... O Estado não nos protege. O Estado não protege a nossa privacidade, o Estado não protege a nossa segurança. Só que ele cobra. Se acontece alguma coisa, se eu faço a declaração, essa declaração vaza, eventualmente eu sou atacado, eu sou sequestrado, roubam meu dinheiro, o Estado não vai repor essa grana. Mas na hora de pagar, a gente é obrigado a fazer o pagamento. E se não for pago, você vai preso também. E olha a que nível chegamos, né? Um cara desse ser preso, ele está sendo comparado com um bandido que assassina pessoas. Muitas vezes ninguém é preso, né? Com uma série de crimes muito graves, né? Muito mais, na minha opinião, muito mais graves do que esse. Mas essa é a realidade do Estado, né? Por isso que a gente luta para que o Estado diminua de tamanho, para que a gente tenha mais liberdade, para que a gente tenha mais formas de se prevenir, formas de se proteger, né? Bom, notícia ruim aí para você que está escondendo suas criptos, por enquanto nos Estados Unidos, mas pode chegar no Brasil um dia e principalmente quando a gente fala de Receita Federal, daqui do Brasil vai com certeza seguir os passos lá, os nossos governantes vão querer seguir passos em que seja possível aumentar a arrecadação, porque é tudo que eles querem, né? Então é isso, se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Tô aqui todo dia às 4 horas da tarde em lives e com vídeos gravados aí também diariamente. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui.